A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Nós vamos agora começar um grande estudo sobre o anticristo, tudo bem? Desde já, rapidamente, para quem não viu as outras aulas, já vou passar uma orientação para vocês aqui, olha. Essa aqui é uma apostila, tá? Que nós estamos estudando. É a apostila do Apocalipse simplificado. Você pode baixar ela gratuitamente, você pode baixar, imprimir, encadernar para você fazer as anotações direitinho, conferir nas Sagradas Escrituras, tá? E compartilhar. Aquilo que você achar que não está de acordo, você vai lá e risca. Tá bom? Beleza, direitos autorais estão reservados para o curso Bíblico Online. É proibida a reprodução para fins comerciais, pode usar livremente, tá? Distribuir livremente, mas sempre de forma gratuita, tá ok? Para os licenciados em livros, apostilas, vídeos e outras coisas, pode entrar em contato com a gente. Vamos lá, sem demora, vamos partir para essa aula maravilhosa sobre o anticristo. Bem, a primeira aula foi os sinais da vinda de Jesus, tá ok? Se você não viu, você vai entrar no link que vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário desse vídeo a gente vai deixar fixado a aula 1, a aula 2, que foi o arrebatamento. Essa aula é fundamental, tá? Essa aula é especial. E aí, olha, outra aula importante, a terceira aula, quando ocorrerá a ressurreição dos santos. E agora nós vamos fazer a quarta aula, que é as principais características do anticristo. Como identificar o anticristo? Tudo bem? Então vamos lá. Eu gostaria que você estivesse acompanhando isso aqui. Ore ao Senhor sempre para que o Senhor venha estar abençoando esse trabalho que a gente vem estar fazendo cada dia mais estudos para a edificação dos irmãos. Amém? Vamos lá. Observação importante. Nós não temos a pretensão de explorar todo o conteúdo sobre esse tema em uma só aula. Claro, todos os nossos estudos são exposição do que cremos. Não temos propósito de ofender ninguém. Tá? Nós só estamos realmente expondo aquilo que nós acreditamos. Os pontos que abordaremos de forma alguma têm propósito de atingir pessoas, grupos ou igreja específica. Isso aí falou é para mim. Não, nós nunca vamos fazer as coisas aqui para alguém jogando indiretas, essas coisas não vai fazer sentido, tá? Nós não sabemos tudo sobre isso e vamos compartilhar algumas coisas que meditamos. Tudo bem? A gente não quer se colocar aqui como dono da verdade absolutamente tudo. Você deve analisar, questionar tudo e conferir nas escrituras. Vamos lá. Primeira parte da aula, homens no Antigo Testamento que prefiguram o anticristo. Protótipos do anticristo, ok? Então, assim como existiam alguns personagens no Antigo Testamento que ilustraram a pessoa do Senhor Jesus, pessoa e obra, né? Melquisedeque, Abel, Isaac, José, Davi, né? Existem diversos homens no Antigo Testamento que descrevem para nós as características do vindouro anticristo, tá bom? Então vamos lá. Por exemplo, o primeiro deles aqui, Caim. Por quê? Por ter assassinado, homicida, né? A semente escolhida. Então quer dizer, você observa que a tentativa dele era acabar, né? Com Abel, que foi o primeiro profeta, já falei sobre isso, tá? Abel era um profeta, ele vai lá e mata o profeta Abel. Então ele está ali como um tipo do anticristo nesse sentido. Nimrod também criou a Babilônia, né? A Torre de Babel. Babel é a Babilônia. Tá? E Miqueias vai falar sobre isso em relação aos últimos dias. Faraó, né? O dragão do mar, por ter oprimido o povo de Deus. Senaqueribe, por seus esforços para destruir Jerusalém. Nabucodonosor, por sua estátua de ouro, em que ele se coloca como Deus, para ser adorado. Ramã, por sua conspiração para exterminar os judeus, ou seja, o povo de Deus estava sendo exterminado. Naquele tempo nós estamos no Antigo Testamento. E Antíoco Epifânio, coloquei aqui, talvez você fale assim, mas como assim? Em Daniel 11 vai falar sobre Antíoco Epifânio e você só vai conseguir entender a história se você tiver a Septuaginta. Isso está em Macabeus, capítulo 1 Macabeus, capítulo 1, verso 54.
vai falar sobre essa profanação do templo, tá ok? Inclusive, todo e qualquer comentário bíblico que você for pegar para explicar essa passagem, todos os comentaristas eles vão ter que ir até Macabeus para poder te explicar. Que essa explanação seja uma ótima ferramenta para seus estudos bíblicos e caso você conseguir enxergar mais algumas características, fique à vontade para expor nos comentários. Pastor, eu vi mais um versículo aí que o senhor esqueceu. Coloca aí, a gente vai complementando a apostila, fazendo pequenas correções, tá? Como hoje mesmo, vou mostrar algumas coisas para você, um detalhezinho para a gente corrigir ali. Vamos lá. E detalhe, antes de continuar, né? Fique sempre atento às atualizações dessa apostila, porque a gente vai colocando novos estudos e esses pequenos detalhes que um ou outro irmão mostra para a gente, não só erros de português, mas também às vezes erros de interpretação em determinado ponto e outro, a gente vai estar atualizando ela com uma certa frequência, tá? Então vamos lá. As principais características do anticristo. Como identificar o anticristo? Né? Quem será o anticristo? Como ele será? Como identificá-lo? O que a Bíblia diz sobre isso? Né? Como será o anticristo? O que ele pretende realizar? O que vai ser realmente permitido ele fazer? Uma coisa é ele ter poder para fazer, outra coisa é ele alcançar todo esse poder, conseguir fazer. Vou te dar um exemplo. É dito que o anticristo, a besta vai ter poder sobre todo mundo. Também foi dito em relação a Nabucodonosor. Entretanto, Nabucodonosor não exerceu esse poder todo que ele tinha. Aonde ele chegasse, ele conquistaria, mas ele não chegou. Entende? Então, se você olhar o reino da Babilônia, pega lá o mapa e pesquisa sobre o reino do Império Babilônico, você vai ver que ele não alcançou o mundo todo, embora o mundo todo estava sob seu poder. Assim diz a Sagrada Escritura. E será permitido, o que será permitido que ele realmente faça? Quais são as principais características encontradas nas Sagradas Escrituras em relação ao iníquo? É um outro nome que ele é chamado. Tá? Algumas pessoas, elas defendem que o anticristo ele vem da Assíria. E os textos utilizados para defender essa ideia são esses aqui, ó, Miqueias capítulo 5, versos 5 e 6. E este será a nossa paz, este não, em relação ao Messias. Quando a Assíria, algumas traduções está escrito o assírio, por isso eu pus o asterisco aqui, ok? Quando o assírio, vou ler nessa versão então, vier à nossa terra. Então, aí vai estar falando o seguinte, e quando pisar os nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Estes consumirão a terra da Assíria, a espada, e a terra de Nimrod. Aí, ó, Nimrod aparecendo. Nas suas entradas. Assim nos livrará do assírio, ou da Assíria, quando vier à nossa terra, onde calcar os nossos termos. Também é utilizado esse texto aqui, ó, Isaías 14, 24, que fala assim, quebrantarei o assírio na minha terra, ou a Assíria, né? Não faz sentido simplesmente a Assíria. Mas vamos lá. Outro texto utilizado, anota aí, tá? Isaías 14, 24 a 25. É esse aqui, ó, Isaías 31, 8. E o assírio, ou a Assíria, depende da versão que você tiver, cairá pela espada, não de poderoso homem, tá vendo? E a espada não de homem desprezível consumirá, e fugirá perante a espada, e seus jovens serão tributários. Então, aqui de novo está falando do assírio, quando vai cair, né? Mas outros textos que são usados por quem defende que o anticristo é o assírio, ou apenas o assírio, porque nós vamos mostrar outras coisas também, são esses aqui, tá bom? Anota aí, Isaías 10, 20 a 27, Isaías 30, 18 a 33 e Isaías 31, verso 4 ao 32. Mas temos outros títulos na Bíblia para o anticristo. Anote aí, o maligno, né? Tira um print e salva. Depois vai ficar gravada essa aula, não preocupe. Aí você vai poder ir em cada local e anotar. Então, por enquanto, preocupe só com a explicação mesmo, porque como o vídeo vai ficar disponível, tá? Quem já está com a apostila na mão, faz só o complemento aí. Outros títulos para o anticristo. O maligno, o rei da Babilônia, o destruidor ou o opressor, o chifre pequeno, que depois fica grande, o rei de feroz semblante, o príncipe que virá, o rei do norte, Gog, príncipe chefe de Meseque e Tubal, o homem do pecado, ou filho da perdição, e a besta. São os títulos
que aparece para o anticristo, além de iníquo, né, que aparece também nesse texto de 2 Tessalonicenses aqui. Depois se levantará em seu lugar um homem vil. Esse homem vil é o anticristo. Está relacionado. A qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Então a gente vai ver sobre isso. Algumas pessoas usam esse texto, principalmente as pessoas que são preteristas, né, como tipo um checkmate. Acabou. Não existe vinda de Jesus daqui para frente. Por quê? Porque em João diz o seguinte: filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também, agora, muitos se têm feito anticristos. Percebe? Por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco, mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. Então eles dizem, tá vendo? João está dizendo que já é a última hora, então acabou. Então foi naquele tempo que Jesus veio. Lembrando que quando João escreve essa carta, já tinha acontecido a destruição de Jerusalém há muito tempo. Tá? Pra você ter ideia, essa carta foi bem depois da destruição, assim como o Apocalipse, né? Mas vamos lá. Porque vão passando Por que ele fala a última hora? Né? Aí que está o detalhe. Um pouco antes do verso 18 e 19, ele tinha falado no verso 8 o seguinte: porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Ou seja, o evangelho estava clareando o mundo. Então, quando ele fala de última hora, ele está falando de tipo de período e não de duração. Tá? Ele está falando em relação a isso. Porque, entenda uma questão. Se ali acontece a última hora, literalmente, e ele não está falando em relação à última hora, em um momento em que o espírito do anticristo está agindo nas pessoas, mas está falando em relação à vinda de Jesus, isso aqui deveria ter ocorrido então. Veja bem, não vos maravilheis disso, porque vem a hora, a palavra é a mesma. No texto grego, hora aqui é hora, aqui também é hora. Tá? Mesma coisa, escreve do mesmo jeito. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Isso não é ressurreição espiritual, mas é ressurreição física, tá bom? E aí o que acontece? Essa hora aqui não chegou, tá bom? Só um exemplo para os irmãos entenderem. Outro texto que as pessoas usam. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Olha, nega que Jesus é o Cristo. Tem um monte de mentiroso aí hoje. É o anticristo. É esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Irmãos, eu fico bobo com alguns crentes que não têm visão. Eles ficam adorando, literalmente, idolatrando Israel. É povo santo, nação santa. Olha, você já parou para pensar que as pessoas negam o pai e o filho? O que a Bíblia fala? Qualquer que nega o filho também não tem o pai. Só para você meditar. Mas aquele que confessa o filho tem também o pai. É interessante que esse texto aqui ele mostra o filho também o pai. Filho também o pai. Né? Por que eu estou falando isso? Porque há pessoas que acham que o filho é o pai. Mas vamos lá. Porque já muitos enganadores, naquele tempo, esse já quer dizer, a gente está esperando isso lá na frente, mas já está acontecendo. Muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Ele está denunciando aqui os gnósticos, né? Está relacionado aos docetas, já falei sobre isso anteriormente. Este tal é o enganador e anticristo. Tá? Então, peraí, esse é o enganador e o anticristo. Ele está falando especificamente da pessoa do anticristo? Não. Ele está falando do espírito do anticristo que estava agindo no mundo. Por quê? Eram muitos enganadores. Então esse tal, qualquer falso profeta, a expressão anticristo ela é utilizada para 3 propósitos. Para falar do espírito do anticristo, que já está no mundo desde essa época. É utilizado para falar dos falsos profetas usados pelo anticristo e é utilizado para falar do próprio iníquo, que é o homem do pecado, porque ele é anticristo. A palavra anticristo quer dizer 2 coisas. Pode ser que ele seja
alguém que se compara a Cristo ou que se opõe a Cristo. No texto lá vai falar que ele se opõe a tudo que se chama Deus e ao mesmo tempo quer parecer Deus. Entende? Por isso ele é anticristo. E a Bíblia fala que todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne, aí ó, não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo. O espírito do anticristo ele nega que Jesus veio em carne, do qual já ouviste que há de vir, você ouviu, e eis que já agora está no mundo. Então veja bem, o espírito do anticristo já estava chegando, por isso que ele fala assim, ó, chegou a última hora. O anticristo já manifestou o espírito do anticristo, né? Que ele está se referindo ao espírito. Todo espírito, ele fala assim, esse é o espírito do anticristo. Ele não está falando do homem do pecado, tá bom? Está falando do espírito do anticristo. O anticristo, que é o homem do pecado, é posteriormente. E a besta que vi era semelhante, aí a besta que aparece em Apocalipse 13, semelhante ao leopardo. Nós vamos fazer alguns estudos sobre Daniel e vai ficar claro sobre isso. São os animais de Daniel 7, tá? Então, a besta é semelhante ao leopardo, seus pés como de urso, olha, e a sua boca como de leão. Os três animais que aparecem lá, leão, urso e leopardo, aparecem nas características da besta. E o dragão, que é Satanás, né, deu-lhe o seu poder, olha esse poder aqui, ó, e o seu trono e grande poderio. Peraí, poderio e poder é a mesma coisa? Não. Um está relacionado a poder político, militar, o outro é relacionado a poder espiritual para fazer sinais. E uma das suas cabeças, que ele tinha sido ferido, né? Vai falar assim, uma das suas cabeças será ferida, né? Vi uma das suas cabeças como ferida de morte. E nos profetas até fala sobre isso também. E a sua chaga mortal foi curada. Olha que interessante, a chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Fique atento nesse detalhe da ferida de morte, a chaga curada e o pessoal se maravilhar. Mais para frente você vai ver algumas teorias. E o adorarão, e adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. Tá vendo? Eles não estão adorando só a besta, mas vai adorar também o diabo, ou seja, o satanismo é a religião do anticristo. Por quê? Porque a Bíblia fala que ele se levanta contra tudo que se chama Deus ou adora. Ele vai levar adoração especificamente para ele. Pastor, mas ele vai usar as várias religiões do mundo? Vai, como trampolim para a ascensão ao poder. Mas depois que ele assumir o poder absoluto, ele vai tirar poder de todas essas religiões. Ele vai querer ser adorado. Entende? Então, primeira coisa, adorar o dragão ou adorar o anticristo vai dar na mesma, porque ele é um representante. Eles estão copiando, né? Diferente do que, por exemplo, o anticristo, o máximo que ele pode ser é possuído pelo espírito do anticristo, é um homem possuído pelo espírito do anticristo, e representar o diabo. Jesus, muito mais do que isso. Jesus é Deus. Então, o que acontece? Ele tenta copiar Jesus em todas as coisas. Então, ele está tentando gerar aqui um homem, né, como se fosse uma encarnação maligna, né, no anticristo. Então adoraram o dragão, que deu poder à besta, e adoraram a besta. Então adorar tanto um quanto o outro não faz diferença. Dizendo, quem é semelhante à besta? Isso aqui é uma afronta a Deus, porque o nome Miguel significa quem é semelhante a Deus. Quem poderá batalhar contra ela? Mas à frente tem resposta. O cordeiro. O cordeiro destrói a besta. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Então ele vai blasfemar contra o céu, contra Deus. E deu-lhe poder para agir por 42 meses, ou 3 anos e meio. Às vezes está 42 meses, 3 anos e meio, ou tempos e metade de tempo, nas várias passagens bíblicas, tá? Abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Vou fazer um estudo especificamente sobre isso. O título vai ser esse. Né? Não sei se dá para pôr isso no título, fica muito grande. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Ah, pastor, mas os santos aqui são judeus. É sério que você acredita nisso? É sério que os santos... Quem é santo?
Santo é quem foi santificado por Jesus. Quem pode ser santificado por Jesus? Quem aceitou, quem recebeu a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, aceitou a mensagem e recebeu a Cristo. Esse é santificado. O anticristo vai fazer guerra aos santos. Não está escrito aqui que ele vai fazer guerra a judeu, a israelita, literal. Vai fazer guerra ao judeu que converteu. Isso sim, porque ele agora é santo. Do contrário, não. E deu-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Lembra que eu falei? Ele tem poder sobre isso, mas não significa que ele vai absolutamente conseguir aplicar tudo isso todo esse tempo. Vou dar as características, vou ler rápido, que está na apostila, não vou gastar muito tempo, porque eu tenho muitas observações para a gente fazer hoje ainda. Então, existem várias outras características extremamente importantes para revelar sua identidade. Primeiro, ele será um homem, não vai ser uma mulher, tá? Vai ser um homem. Essa é a primeira característica. Ele é chamado filho da perdição. Ele vai para a perdição, ele está destinado ao abismo, ao inferno. Ele vem ele não faz parte dos 10, mas ele surge entre 10 reis, né, do último reino, que é a aliança que vai ser feita. Sua autoridade terá a semelhança dos antigos babilônios, medo-persas e gregos. Isso é, vou voltar aqui, Babilônia, Média-Pérsia e Grécia, ou Império Macedônico, na época. Ele vai dominar os 3 principais reis. Tá? Quando fala que aqueles chifres foram quebrados, arrancados, não quer dizer que simplesmente eles não vão exercer poder. O que está dizendo é o seguinte, ele assume a autoridade desses 3. Vou dar um exemplo para você para ficar claro. Toda organização, todo agrupamento, pode ter lá 20, G20, não importa. Todo agrupamento ele vai exigir que tenha uma pessoa representando e tem que ter um presidente, um vice, um suplente. Então, o que vai acontecer nessa organização dos 10 reis é que os 3 principais são aqueles que assinam os documentos, são aqueles que dão voz. Ele vai assumir todo o poder sozinho, ele toma o poder de todos eles. Entendeu? Ele é diferente dos outros reis, ele é um chifre diferente dos demais. Chifre é poder, tá? Ele se levantará da obscuridade, um chifre pequeno, ele começa como um chifre pequeno, sem relevância, digamos assim, política, de repente ele começa a crescer. Ele falará coisas espantosas, vai blasfemar contra Deus, caluniar o seu nome, sua morada, que somos nós, a igreja. Vai blasfemar contra o céu também, tá? Para a pessoa não entender que eu estou falando errado. Ele vai blasfemar do tabernáculo de Deus, vai blasfemar contra os que moram no céu, vai blasfemar contra Deus e vai blasfemar contra a igreja. Ele irá perseguir os santos e prevalecerá. Algumas referências para você aqui, tá? Ele irá oprimir os santos e será bem sucedido por 3 anos e meio. Ele vai tentar mudar o calendário, talvez para definir uma nova era, como aconteceu, se não me engano, na Revolução Francesa. Tá? Tentaram mudar o calendário, mas como ainda tinha muitos conservadores, não conseguiram mudar. Uma nova era relacionada a si mesmo. Ele vai tentar mudar as leis, talvez para ganhar uma vantagem para o seu novo reino e era. É claro, a principal mudança na lei que a gente vai ver vai ser em relação à questão financeira. Ele não vai ser sucedido por outro governante terreno. Depois dele, só Cristo. Então, mas por Cristo. Ele, ou seja, é o último governante mundano. Né? Ele confirmará uma aliança com muitos. Essa aliança provavelmente, eu vou destacar aqui, porque é uma possibilidade. Ah, pastor, você afirmou, não afirmei. Provavelmente envolverá a criação de um templo judeu em Jerusalém. Isso significa que esse templo é legítimo? Não, de maneira nenhuma. Tá bom? Mas apesar de não significar que ele é legítimo, há uma probabilidade dessa aliança relacionada à paz também e venha com a construção desse templo. Ele porá um fim ao sacrifício diário. Destaquei aqui por quê. Você faz favor de corrigir na apostila, tá? Que está escrito assim, vai pôr fim ao sacrifício diário e às ofertas dos judeus. Lembra que eu falei ontem que eu acreditava naquela ideia de que a qualquer momento e tudo? Então, nessa época a gente estava desenvolvendo alguns estudos e esse aqui é resquício daquilo lá. Então, tira esse aqui, porá fim ao sacrifício diário, coloca lá sacrifício diário, tira lá a oferta dos judeus.
Por que eu vou explicar isso? Porque não está escrito isso lá no texto bíblico. O que vai acontecer? Ele vai proibir o culto. Ele vai proibir o culto, as orações, como aconteceu com Daniel. Daniel foi proibido de cultuar a Deus, de orar, lembra disso? Foi perseguido e jogado na cova dos leões. Ali também está uma simbologia do que os crentes vão enfrentar nesses últimos dias. Ele porá um fim ao sacrifício diário depois de 3 anos e meio e vai configurar uma abominação a Deus no templo. Veja bem, essa abominação a Deus no templo, toda essa frase está relacionada àquele período que eu te falei, tá? Mas isso aqui, ó, vai configurar uma abominação a Deus. Há possibilidade dele fazer algumas coisas relacionadas a colocar dentro de um templo em Jerusalém, colocar a estátua da besta? Há uma possibilidade. Mas o que está falando aqui da abominação vem muito além do que isso, tá bom? Ele não responderá a uma alta autoridade terrena, ele vai fazer o que quiser. Ele não terá consideração pelos deuses dos seus antepassados. Ou seja, ele não vai seguir uma tradição dos seus pais. Ele não vai acreditar em qualquer Deus, em tudo, exceto em si. Por que eu estou falando rápido? Porque tudo isso já está na apostila, então não estou dando as referências. Ele não terá respeito ao amor das mulheres. Alguns estudiosos dizem que ele será assexuado ou homossexual. Embora algumas traduções tragam a expressão, ele não terá consideração pelos deuses dos seus antepassados, nem pelo Deus preferido das mulheres. Ele reivindicará ser maior do que qualquer Deus. Ele vai alegar ser Deus. Ele honrará apenas um Deus das forças, força militar, espiritual, principalmente que vai dar poder militar para ele, Satanás. Todo o seu foco e atenção será no seu exército. Ele vai conquistar as terras e distribuir. Sua chegada ao cenário mundial será acompanhada por milagres, sinais e maravilhas. Isso aqui tem coisa que engana mais do que isso, não. Ele vai alegar que Jesus não veio em carne, em osso, e que Jesus não ressuscitou. Negará que Jesus é o Messias. Enganará muitos. Vai ser adorado por muitas pessoas. Vai odiar a grande prostituta. Uma grande cidade que inicialmente vai ter algum controle sobre o seu reino, mas ele destruirá essa cidade, com medo dos 10 reis. Ele vai aparecer após sobreviver a um ferimento fatal. Seu nome está relacionado ao número 666, mas não necessariamente de forma óbvia, claro. Marcará seus súditos com o seu sinal, ou com o seu número, ou com o seu nome. Ele será exaltado pelo próprio Satanás. Ele será um homem vil, virá caladamente e tomará o reino com engano. Ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder. Provocará devastações terríveis e será bem-sucedido em tudo que fizer. Destruirá os homens poderosos e o povo santo. Aí algumas pessoas falam assim, o povo santo é o povo de Israel. Não se engane, meu irmão. Povo santo, vós sois a nação santa. Isso é para a igreja. Não existe duas nações santas. Existe a nação santa, composta de judeus convertidos e gentios convertidos. Isso é a igreja, desde o início. Pedro, Tiago, João eram o quê? Judeus. Converteram. Eles fazem parte da igreja ou não? É claro que sim. Só para você pensar. Deus não deixaria sua noiva sofrer. É? Pergunta isso para Estevão, que foi apedrejado. Pergunta para Paulo. Pergunta para todos os mártires da igreja primitiva se Deus não deixa a noiva. Aí eu te pergunto, a noiva é só o pessoal do final ou do início da igreja não conta? Não é noiva também? Né? Destruirá os homens poderosos e o povo santo. Com o intuito de prosperar, ele enganará a muitos e se considerará superior aos outros. Destruirá muitos que nele confiam e se insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Isso é Cristo. Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. Aqui encerra o que está na apostila, porém, temos mais coisas para comentar. Primeira coisa a comentar. Ao longo da história, muitos e muitos e muitos homens foram protótipos do anticristo final. Ou seja, foram homens que, pela sua maldade tamanha, pelos seus feitos que apontavam para questões proféticas, foram considerados anticristos. Antíoco Epifânio, esse aí, no rei de Seleucida, né?
que é de 175 a 164 a.C., por isso que a contagem está de trás para frente. O nome dele significa que se manifesta com esplendor, então as pessoas alguns já atribuem, ainda tem gente que acha que ele é o anticristo. Olha para você ver, antes de Cristo nascer. Nero é um dos que é considerado anticristo, o imperador romano, ali pouco antes da destruição de Jerusalém, tá vendo? Titus Flávios Vespasianos, aí foi o que participou da destruição do templo, embora Tito não queria destruir o templo, tá? As guarnições que acompanharam Tito não eram romanas, estava a serviço do Império Romano, mas as guarnições elas eram em sua maioria árabe, egípcia, elas vieram de outros lugares. Eu já fiz um estudo falando sobre isso. E Tito não queria destruir o templo. Não era a prática do Império Romano. Aliás, o Império Romano deu muitos presentes para edificação e embelezamento do templo. Tá? Então, Tito Flávio não tinha esse propósito. Mas, como tinha inimigos ali do povo de Israel naquela época, nas guarnições, os soldados tomaram essa iniciativa. Que bom que as pessoas saibam disso. Alguns também consideram Domiciano, né, que vem depois, como o anticristo. Mas vamos lá. Um longo salto na história, até porque senão a gente ficaria falando muito aqui. Adolf Hitler, né, foi considerado anticristo. Imagina você, naquele período, tendo a Bíblia na sua mão, você faria uma escatologia, obviamente, apontando para Adolf Hitler. O que eu quero que você tome cuidado é para que as evidências não venham suprimir a verdade. Tá ok? E aí eu estou mostrando isso para você ver a quantidade de anticristos que aparecem nas sugestões das pessoas. Ah, o Papa, queridinho, o Papa é o queridinho do pessoal que gosta de sugerir o anticristo, né? Então você tem aí o Papa João Paulo II, né? Alguns dizem que ele morreu, foi ferido de morte, mas vai ressuscitar. Rapaz, que teoria, tá? E aí, eis que surge Bento XVI, Joseph Aloysius Ratzinger. Então, Bento XVI aparece no cenário por pouco tempo. Então, a ideia seria, eles começam, vamos lá, vamos raciocinar. Eles dizem o seguinte, acontece que eles começam a contagem a partir de Pio XI, né? A partir do Tratado de Latrão, e aí eles começam a contar. 5 já caíram. 1, vamos lá, 2, Pio XII, 3, João 23, 4, Paulo VI, 5, João Paulo I. Então diz aqui que 5 já caíram. 1 ainda existe. Existe qual tempo? Mas vamos lá. Outro dura pouco tempo. Então, dura pouco tempo. Que foi realmente o B16 durou, né, pouco tempo. Vamos lá. Vamos dizer que está cumprindo a profecia. Então, o próximo, o outro virá, né? O oitavo faz parte do 5. Não sei como é que eles fazem esse cálculo, mas o oitavo aqui seria a volta de João Paulo. Então, desde que ainda existe. Olha que cálculo que esse pessoal faz. Então, ele ressuscitaria. Esse gráfico eu não montei, não. Eu peguei ele na internet, só para você entender. Então, esse João Paulo que morreu, voltaria, ele ressuscitaria, irmão. Olha para você ver que coisa. Só que, veja bem, só que tem algumas coisas aqui que já dá para você ver que está errado. Até biblicamente você vê que, na verdade, o oitavo, ele não era para ser o sexto. Tá? Mas vamos lá. Mostrar outro erro. Foi ferido de morte. Não, ele morreu. Não foi ferido de morte, ele morreu. Né? Governa por um curto período de tempo. Ok. Mas peraí, esse aqui reinou só 33 dias. E aí, como é que fica? Só que isso aqui não é curto período de tempo, se isso é questão do reino, é porque eles têm aquela cisma de que o Vaticano é a cidade das 7 colinas, não leem Apocalipse que diz que o que eu falo não fala colina, fala monte. 7 montes são 7 reis. Né? Aí eles ficam buscando 7 colinas em volta da cidade do Vaticano. Irmãos,
Então poderia achar em Jerusalém também, porque a Bíblia fala como os montes que estão em volta de Jerusalém. Como que você vai achar um monte de colina em qualquer lugar? Aqui na minha cidade tem um monte de colina. Na minha cidade tem 7 colinas, se você quiser. Mas a questão é o seguinte, entenda bem, não existe 7 colinas no Vaticano. Não existe 7 colinas no Vaticano. Existem colinas espalhadas por Roma, pela Itália, mas não tem no Vaticano. Isso é uma falácia. Mas vamos lá. Só que essa teoria, o que acontece? Depois do Ratzinger, ou do Bento XVI, quem deveria surgir? A besta, o anticristo. Ou seja, João Paulo ressuscitaria. Essa era a teoria na época. Porém, João Paulo não ressuscitou e eis que surge o Francesco. Francesco surgiu. E aí, o que acontece? É o Papa Latino, Argentino, certo? Então surgiu esse camaradinho para avacalhar a contagem. Aí eles modificaram. Eu não sei, eu não dei crédito da imagem, porque eu não sei nem quem foi dar e fez. Mas vamos lá. Não consegui ler, né? Os 8 reis da revelação e o próximo e último Papa. Veja bem, aí mesma contagem. Concílio de Latrão, ou Tratado de Latrão, vai Pio XI, Pio XII, João XXIII, Paulo VI, mesma coisa. João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI e... Agora eles mudaram o discurso. Ao invés de João Paulo II ressuscitar, agora um demônio do abismo personifica João Paulo II. Ah, irmão, pelo amor de Deus, misericórdia, é forçação de barra demais. Sabe? Um demônio do abismo personifica o João Paulo II. Ó, que isso? Olha para você ver. É uma pessoa. Aí fala que personifica. Sabe? Quando esse camarada aqui morrer, aí eu quero ver o que eles vão arrumar. Eles vão ter que cortar isso aqui, como alguns já estão fazendo, tá? Ao invés de fazer essa bizarrice de falar que é demônio personificar, ele vem cá e corta o Pio XI e começa a contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que é o atual, para justificar um oitavo. Eu estou mostrando para vocês como é que o pessoal viaja. Pensa bem. Vou te explicar algumas coisas. Você pode discordar da Igreja Católica num monte de coisa. Você pode falar assim, olha, eu discordo em tudo. Claro que você vai discordar em quase tudo, então, mas você não vai discordar de tudo. Vou te dar um exemplo. Porque se você discordar de tudo, é você que é anticristo. Eu vou te mostrar. As principais características em que já está operando no mundo através do seu espírito, do espírito anticristo, mas ainda não por meio do homem do pecado. São essas. O anticristo não confessa Jesus, nega que Jesus é o Cristo, nega o Pai e o Filho e não confessa que Jesus vem em carne. Pensa bem. Você confessa? Então, vamos lá. O credo apostólico que a Igreja Católica adota, crê em Deus Pai. Espera aí. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E em Jesus Cristo, você crê em Deus Pai e crê em Jesus Cristo também? Seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, padeceu, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, que a palavra inferno aqui tem esse sentido, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão ou apostólica ou católica no sentido universal, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Pensa bem, você também crê nisso aqui? Acredito que sim. Agora, veja bem, a Igreja Católica não confessa Jesus? Confessa. Pronto. Nega que Jesus é o Cristo? Não nega. Ela, pelo contrário, ela fala Jesus Cristo. Nega o Pai e o Filho? Não. Ela crê no Pai, crê no Filho, seu único Filho. Não confessa que Jesus veio em carne. Confessa. Ela fala, Jesus padeceu, foi crucificado, morto, sepultado e ressuscitou. Então, entenda o que eu estou dizendo. Sabe? As pessoas parecem que têm uma neurose, uma necessidade, essa rixa
com a Igreja Católica, aí isso deixa a pessoa cega. Ela fica apontando tudo que ele vê de profecia de anticristo, do mal, de tempo do fim, falso profeta, tudo ele aponta para a Igreja Católica. Ah, pastor, você está defendendo a Igreja Católica? Claro que não. O que eu estou querendo que você entenda é o seguinte: a mesma fé que nós professamos no credo apostólico é a mesma para a Igreja no mundo todo. A Igreja Católica não nega isso aqui, ó. Eu não nego isso aqui também. Tá certo? A Igreja Católica não nega isso aqui, eu também não nego. Ela não nega que ela confessa Jesus, ela diz que Jesus é o Cristo, ela crê no Pai e no Filho, ela confessa que Jesus vem em carne. Então, isso aqui é o espírito anticristo agindo. A primeira coisa que a gente precisa entender é: o anticristo não vai declarar essas coisas. Muito pelo contrário, ele jamais vai declarar isso. Coloquei essa imagem aqui para você entender uma questão. Entenda bem. Isso aí é para sintetizar, para você entender como que o anticristo tem usado várias vertentes para trabalhar no mundo. Aqui no meio é o propósito deles fazerem a destruição de algumas coisas que sustentam tanto a teologia cristã quanto vou falar assim, aquilo que as pessoas, você já deve ter ouvido alguns esquerdistas falando assim, a cultura judaico-cristã, falar com ódio, patriarcal. Pois é, vamos lá. O que está sendo usado para destruir principalmente a igreja? Eu coloco no centro dessa imagem. Aí tem uma família, eu coloco a igreja como um centro. Ó, está sendo usado o comunismo sino-soviético, ou russo-chinês, para ficar mais claro. O islamismo, não o islamismo como integral, mas você vai entender aqui, quando eu falo isso aqui, está sendo usado ali o califado, está sendo usado como uma ferramenta para promoção de destruição da igreja e da família no sentido dos ocidentais. Aqui está sendo usado os metacapitalistas, não é só comunista que causa mal, não. Metacapitalismo também. Pesquisa aí, metacapitalismo, banca. Você vai entender sobre isso aqui. Então está sendo agredido de tudo quanto é forma, a igreja está aqui dentro. E aqui, entre eles, você vê o que está acontecendo aqui, ó, um multiculturalismo, né? Onde as bandeiras, as nações têm que começar a abrir mão e começar a formar seus blocos e etc. As religiões começam a se fundir, né? Aqui você tem o relativismo moral, né? As bandeiras LGBT e um monte de outras coisas que estão relacionadas a relativismo moral. Interesses econômicos aqui, ó. Eles estão um pouco preocupados. Você entenda uma coisa. Tem gente que, quando vai tratar de política, acha que só existe direita e esquerda. Veja bem, dentro da própria direita, existe vertentes também. Tem a direita conservadora, é aquela que está comprometida com princípios e valores cristãos. E tem a direita que está pouco preocupada com valores. Eles estão preocupados com valores aqui, ó, com valores econômicos. Eles estão nem aí. Estão nem aí com valores cristãos de família. Para eles, tanto faz, tanto fez. Então, isso tudo tem espremido. Isso tudo, tá? Não tem nenhuma compactuação com Cristo Jesus. Isso é fato, ninguém pode negar isso. Nenhum desses três sistemas tem pacto com Jesus. Então, são anticristo, porque eles trabalham contra Cristo, pressionando a igreja que anuncia as coisas de Deus. Algumas pessoas elegeram esse camarada aí como anticristo. Ele já está bem velhinho para ser anticristo, né? George Soros. Se você não sabe, pesquisa. Esse homem tem investido bilhões da sua fortuna em uma causa. Tá? Então, fica atento. Quando as pessoas têm causa, e nós temos uma causa do Evangelho, elas deveriam entender que você também deve investir naquelas pessoas que estão realmente trabalhando em prol daquela causa. E a nossa causa realmente ela é importante. A nossa que eu falo do Evangelho. Algumas pessoas elegem o Recep Tayyip Erdogan. Tá? E aí você está vendo a imagem, o camarada beijando os pés dele, algo que não é muito normal. Pelo menos no Ocidente não é, né? São homens poderosos, todos eles, né? E aí outros já vão eleger Vladimir Putin.
Inclusive, dizem que nem homem, nem ser humano esse cara é, né? Alguns dizem que ele é reptiliano, ou seja, ele veio de uma outra, é um alienígena. Deixa eu falar uma coisa bem clara para os irmãos, que aqui não tem propósito de esconder nada de ninguém, fazer tipo a ninguém. Essas ideias de alienígena, isso é doutrina de demônio, tá, irmãos? Não fica perdendo tempo com essas coisas, não. Um conselho para você. Ah, pastor, mas até hoje eu acreditei nisso, eu fiquei assim, tem canais se alimentando de especulações, se alimentando de sensacionalismo, se alimentando dessas coisas, né? Mas não perde tempo com isso não, irmão. Isso não vai te agregar absolutamente nada. Doutrina de demônio vai atrapalhar sua fé em Cristo. Quem defende que o Erdogan e o Vladimir Putin são o anticristo, quais são as bases que eles usam, tá? Você vai ver que bem pequenininho, aqui sim, tá? Você vai ver Israel. Vou fazer uma setinha aqui porque é muito pequeno mesmo. E olha que eu diminuí o mapa mundi, hein? Só estou pegando um pedaço aqui. A América toda ficou de fora, o sul da África, a Oceania aqui embaixo, tá tudo de fora. Israel é muito pequeno. Então tá aqui Israel. E eles pegam o seguinte. A Bíblia diz que o anticristo vem do norte. Então eles consideram a Turquia tá ao norte de Israel. Pronto. Quem defende é Erdogan. Quem defende Putin vai falar assim, não, mas a Rússia também está ao norte, principalmente Moscou. Se você pegar a linear aqui, está ao norte de Israel. Tá certo? Então essas são as principais bases que eles usam. Quem defende que vem da Turquia, ele tem algumas bases importantes, né? Interessante. Por exemplo, a Bíblia fala que o trono de Satanás está lá na cidade de Tiatira, né? Que fica na Turquia. As 7 igrejas da Ásia estavam aqui na Turquia, tá ok? Então, o Apocalipse foi escrito aqui. Então a pessoa pega essas referências para defender essa ideia. Quem defende que é o Putin vai pegar o norte aqui da Rússia, vai tentar levar aqui a ideia de que Gog e Magog seria que outros já vão perceber Gog e Magog na Turquia, tá? Alguns pegam a palavra Rússia com a palavra Rus, né? Que vai estar relacionada lá também com as profecias e acaba fazendo associação. Alguns, claro, né, consideram o Donald Trump, assim como o Papa, todo líder da Igreja Católica, que é uma instituição grande e forte, para o Ocidente, o que acontece? Todo Papa que surgir lá é candidato a anticristo, pode ter certeza, sempre vai ter alguém falando que ele é anticristo. A mesma coisa acontece com o presidente dos Estados Unidos. Todo presidente americano é candidato a anticristo, por quê? Eles sabem que o presidente americano tem poder para fazer muita coisa, porque é a nação mais poderosa do mundo. Disparada, é a mais poderosa de todas. Então, sempre que alguém ganha lá, aí começaram, Donald vem do Scorsese, aí mistura, tal, que no fim das contas é Daniel, aí coloca lá, Deus é meu juiz, que significa Daniel, e Trump é o quê? Trombeta. Olha a última trombeta tocando, misericórdia, tá? Sabe, é cada teoria que eu já ouvi, não dá nem para lembrar tudo e compartilhar, mas a trombeta foi tocada, tá? É isso que eles falam, irmãos. Sinceramente, Donald Trump não é o anticristo. Mas antes dele, não sei se vocês vão lembrar, né? Falavam que o Barack Hussein Obama, olha, ele era o anticristo. Era assim as teorias na época. Só que a gente tem a memória curta, né? A gente esquece das falsas profecias. E antes dele, o George W. Bush. Era assim. Irmão, não sei se você lembra, você estou ficando velho, mas na época do Bush, tinha um monte de teoria que ele era um anticristo. Você lembra disso? Pois é. Cuidado, irmãos. Cuidado com essas coisas. Não fica, sabe, apavorando com essas teorias, não. Olha aqui, ó. Agora surgiu essa ideia. É o Jared Kushner. Que nome chique, hein? A cara dele. Jared Kushner. Por quê? Judeu, etc. Quem defende essa ideia do Jared Kushner, né? Também tem outras pessoas que defendem que é o Benjamin Netanyahu. Olha para você ver, gente. Ele já falou, opa, nem eu não. Né? Então veja bem, quem defende que é um desses dois
está relacionado a judeu, vai usar alguns textos aqui, ó. Por exemplo, João 5,43, que eu acredito que está relacionado sim ao anticristo também. Jesus fala: eu vim em nome do meu Pai, não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Eles dizem que aqui eles vão aceitar o anticristo, porque Jesus está deixando bem claro que vocês não estão me aceitando, a mim, a Cristo, o Messias verdadeiro, vão aceitar o falso Messias. Agora eu vou colocar mais um pingo na sua mente. Pensa bem nisso aqui que eu vou falar. Você está vendo aqui, quem fez geografia bíblica já está bem situado, né? O Líbano aqui em cima, a Síria também está ao norte, né? Alguns defendem que o anticristo vem da Síria, porque vem do norte. Quem defende que o anticristo vem da tribo de Dan? Ela está por aqui, ó, a tribo de Dan está acima do mar de Tiberias, embora tinha a tribo de Dan por aqui, né? Mas a tribo de Dan vem se alocar aqui em cima, lembra disso? Então também está ao norte de Israel. Não é só a Rússia e ao norte do próprio estado, do próprio país de Israel, tem aqui a localização da antiga tribo de Dan, vem do norte também, né? Mas vamos lá. Colocar mais um pingo, se você é defensor da ideia do norte, agora você vai ficar mais cismado ainda. Mas o Messias, aqui você tem Israel hoje, atual, tá? Esse que está amarelinho é Israel atual, vai até o Golfo de Acaba. Aqui os filisteus reconquistam aqui, ó, né? Gaza, né? E também do lado de cá. Olha aí a operação que ele conquista, ó, até o limite com Jerusalém e faz esse contorno aqui. Então do lado de cá você tem a Jordânia, por causa do rio Jordão, e do lado de lá você tem a Cisjordânia. Então você que não sabia isso já está sabendo. Não é aula de geografia bíblica não, mas vai te ajudar. Então Jordânia de um lado, corta o rio Jordão, do outro lado Cisjordânia, ok? O que acontece? O que a profecia fala? Onde o Messias deveria nascer? Dorme com essa aí. O Messias deveria nascer em Belém. Agora imagina se nasce uma pessoa em Belém hoje, candidato a anticristo. Só um exemplo para você pensar, tá? Ele nasce aqui, ó, Território Verde. Território Verde hoje pertence a Israel ou pertence aos árabes? Pertence aos árabes. Ele poderia facilmente ser aceito por árabes e judeus? Essa é uma pergunta que eu te faço. Tá bom? Só para você meditar aí, especulativamente, deixo claro, eu não estou falando nada, estou especulando, tá? Vamos lá. Olha o papo aí, ó. Dizem que você é o anticristo, você é o falso profeta. Agora, eu queria deixar essas figurinhas todas aí para você, preparei tudo isso para você meditar e entender o seguinte. Porém, o profeta, algumas pessoas estão profetizando, é fulano, é fulano, é fulano. Cuidado. Se o profeta tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, Deus diz, que eu não lhe tenha mandado falar, eu não mandei falar. O que falei em nome de outros deuses, não importa, esse profeta morrerá. Quando um profeta, a orientação de Deus, quando o profeta, tem uns profetas na internet, ó, presta atenção, fica atento aí, tem uns profetas na internet marcando, falsos profetas, lógico, marcando o anticristo é fulano, pode ter certeza, escreve aí, falando de sonho, visão, revelação, profecia, etc. Tá na Bíblia? Não, então, ó, presta atenção, tem gente marcando até o dia que Jesus vai voltar. Dá vontade de fazer, eu vou fazer uma live e vou ficar esperando Jesus voltar, que ele não vai vir naquele dia. Eu vou marcar, segura aí. Quando o profeta falar em meu nome, ou no nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, por quê? Isso já aconteceu outros anos. Aconteceu em 2017, marcando data para a vinda de Jesus. Aconteceu em 2018, mas os seguidores cegos ficam passando a mão na cabeça, né? Ficam defendendo. Eu vou fazer uma live, eu vou ficar esperando Jesus voltar com vocês aqui no canal. Vamos ver se Jesus vai voltar na Páscoa desse ano. Acho que é dia 8 de abril. Vamos ver se Jesus vai voltar. Tá? E aí eu quero ver no dia 9.
Quero ver o dia 9. O que é que as pessoas vão dizer? Porque isso já aconteceu em outras datas passadas. E a Bíblia fala assim, olha, quando o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, que o Senhor revela aos seus profetas, não é verdade? Beleza, vamos ver se é profeta de verdade. E essa palavra não se cumprir, nem acontecer assim, essa é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba, mas é muito humilde. A humildade não está em falar manso, não. A humildade está no seu comportamento diante de Deus. Com soberba falou aquele profeta, não tenha temor dele. É assim que a Bíblia diz. Tá? Esse aí é um dos preferidos na atualidade, Emmanuel Macron. Aí dizem, olha, ele tem o nome do Messias, Emmanuel, e na verdade, aí algumas pessoas distorcem o texto bíblico, dizendo que Emmanuel não seria Cristo, mas o anticristo. Olha, é uma bagunça, sabe, que fazem com o texto bíblico. Aí pegam lá Emmanuel Macron, que está relacionado com a marca da besta, que ele é um anticristo. Vamos lá. O príncipe Harry. Esse aí também já foi, né? Estava em evidência até pouco tempo atrás, falava-se muito que ele seria o anticristo. Então assim, eu? Agora, anota aí, já tem gente falando que é o Boris Johnson. Por quê? O Boris Johnson, ele ganhou uma eleição de uma maneira brilhante. Ele sai do nada e, de repente, como uma característica do anticristo, como um chifre pequeno, ele se torna grande, de repente, uma eleição avassaladora. Os conservadores da linha dele lá na Inglaterra fizeram uma virada assim, o jogo virou de repente, ninguém entendeu nada. E de repente agora estão falando, não, ele tem que ser o anticristo, porque foi uma vitória avassaladora na Inglaterra e conseguiu fazer o Brexit lá, né? Então ele tem que ser o anticristo. Então quem vota nele tá aí. Xi Jinping, até comemorando as taças da ira na mão dele aí, ó. Né? Tá comemorando não sei o quê. Mas a coisa fica mais... Aí as pessoas falam, a China está crescendo, está uma ascensão poderosa, e quem defende essa ideia do Xi Jinping ser um anticristo, até porque o sistema que ele usa hoje lá na China, de fiscalização e de tudo mais, isso com certeza é um protótipo do reino do anticristo, não tem dúvida nenhuma. Agora, a coisa fica pior quando você descobre que o símbolo da China é o grande dragão vermelho. Tá bom? Mas até agora, quem era? Com quem que eles falavam que seria o anticristo? Um chifre pequeno, que estava falando grandes coisas, afrontando até mesmo o presidente Donald Trump dos Estados Unidos, da maior nação do mundo, estava lá falando um monte de abobrinha. O Kim Jong-un. Olha para você ver. Olha se o anticristo vai ter um penteado de cabelo desse, rapaz. Presta atenção. Não vai mesmo. Vamos lá. Irmãos, fazer igual o Bolsonaro. Pera aí. Deixa eu beber uma água. A revelação é grande demais. Irmão, você não vai acreditar na revelação de quem defende essa ideia. Você acredita que tem gente que defende isso? Defende que, para começar, o nosso presidente seria o anticristo. Deixa eu me recompor aqui. Jair é o nome de um juiz em Israel. Messias é o nome de Cristo. Ou seja, esse aqui seria o falso Cristo. Irmãos, ele seria a besta que foi ferida de morte. Pensa bem, cada teoria. A besta que foi ferida de morte, não morreu, a sua ferida foi curada, ele ressuscitou, irmão. Pensa bem, a figura do batismo com a figura da ressurreição. Esse povo é maluco. Mas tem coisa pior do que essa. Essa aqui, ó. Eu ouvi quando eu estava dando um seminário. Até o Lula fala assim, tem cabimento, o Lula não tem... Irmão, o Lula não tem capacidade, competência para ser anticristo, não. Olha aqui, eles pegaram o seguinte, Lula, L-A, Lula, eles pegaram os animais de Daniel, leão, urso, leopardo e animal terrível. O Lula seria, então, o anticristo, a besta. Oh, meu Deus do céu. Eu estou só mostrando para vocês a capacidade das pessoas. Né? E o detalhe, eles ainda agora podem acrescentar, né, que foi ferido de morte porque ele estava preso,
e de repente a ferida foi curada e o Lula está livre, né? Ô, gente, é cada ideia. Então eu queria deixar bem claro aqui no finalzinho da nossa aula, nosso propósito não é desmotivar os irmãos em buscar nas escrituras pelas orientações acerca do homem do pecado, estudo, mas preveni-los, tá? O propósito dessa aula é esse, preveni-los de falsas teorias e supostas revelações que deixam os irmãos apavorados. Isso vale também para a data do arrebatamento. Eu pus aqui para mim não esquecer de falar da data do arrebatamento. Ó, vamos lá, nós vamos fazer uma live para a gente esperar Jesus vir, tá? Ele não vai vir esse ano. E nem ano que vem. Tá? Estou falando agora em 2020, porque talvez alguém pode ver esse vídeo mais para frente. Em 2020, 2021, pode anotar aí, Jesus não vem. Tá bom? Por quê? Você sabe o dia e a hora? Não sei o dia e a hora, mas a gente sabe os sinais. Tem muita coisa para acontecer. Agora, que o anticristo está prestes a manifestar, isso aí a gente não tem dúvida. Vamos lá. Tem uns crentes medrosos que até de estudar Apocalipse você fica com medo. Todos podemos ter nossas suposições acerca dessas coisas. Ah, eu suponho, eu suspeito que esse camarada aí tem as características do anticristo. Ok. Porém, nunca devemos confundir a convicção que temos da nossa especulação com uma revelação. Entenda isso, irmão. A revelação é sempre inspirada pelo Espírito Santo. Portanto, jamais falha ou muda. A revelação não é aquela ideia que eu acho, eu penso, pode ser que eu acredito. Vou te dar um exemplo do que eu expliquei para vocês hoje. Provavelmente a construção de um templo lá em Jerusalém está relacionada com o pacto do anticristo. Isso é uma possibilidade. Deixei isso bem claro e frisado e pus entre aspas. Agora, revelação é outra coisa. Se eu dissesse, Deus me revelou isso, isso e isso, isso não pode falhar. E eu vejo uns profetas aí, profetizando, aí não acontece. Aí o que o povo faz? Ah, mas ele é homem de Deus. Homem de Deus? Irmãos, homem de Deus é quem fala as coisas de Deus quando Deus manda falar, senão ele fica calado. É a melhor coisa a fazer. Se Deus mandou falar, fala. Se Deus não mandou, fica calado. Para que eu vou tentar ficar falando em nome de Deus? Do contrário, ó, vou ler de novo. A revelação é sempre inspirada pelo Espírito Santo. Portanto, jamais falha ou muda. Do contrário, não passa de soberba humana, como está escrito na Bíblia. Não é eu que estou falando, não. Tá bom? O que a Bíblia fala? Ninguém, de maneira alguma, vos engane. Cuidado, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. A apostasia não é arrebatamento, isso é um ultraje, isso é um absurdo alguém falar um negócio desse. Tá? A apostasia está relacionada ao abandono da fé. Vem a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Uma coisa certa que a Bíblia deixou para nós é que a gente não precisa ficar correndo atrás de descobrir quem que é o homem do pecado. Ele vai se manifestar, vai ser revelado. Qual a melhor maneira de você descobrir? Está ligado no Espírito Santo. Se manifeste. Então, um conselho para você, para com especulação. É fulano, é fulano, é fulano. Agora sim. Aí as pessoas começam a fazer um monte de bagunça, o cara vai, morre, surge um outro, eles simplesmente mudam, vira a página e finge que nada aconteceu. Se manifesta o homem do pecado. O filho da perdição, o qual se opõe. Olha, quando tiver um camarada se opondo, se levantando contra tudo que se chama Deus ou se adora, que se assentará como Deus, no tempo de Deus, querendo parecer Deus. Isso aqui está relacionado, sabe com o quê? Lamentavelmente, eu vou dizer para você, algumas pessoas na igreja vão receber o anticristo. Lembrando que a Bíblia fala que ele vai enganar muitos, se possível for até os escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ele não vai enganar os escolhidos, mas os sinais dele vai ser terrível.
e faz com que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto, olha, quando acontecer isso aqui, ó, a pessoa começar a colocar um sinal na mão direita, nas suas testas. Ah, pastor, mas isso eu entendo que está relacionado às nossas obras e ao nosso pensamento. Isso nós já falamos isso há muito tempo na apostila Apocalipse Simplificado, muita gente tem falado isso, mas eu não estou desfazendo o que nós falávamos. O que eu estou explicando é que uma coisa não anula a outra, uma realidade espiritual não anula a realidade física também. Tá? Então fala que vai ser posto, vai ser colocado um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém, aqui ó, quando um homem começar a fazer isso, aí você sabe que o anticristo está manifesto. Ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome, ou o número do seu nome. Quando houver uma condição seguinte, olha, presta atenção, você só pode comprar ou vender, ou seja, você não vai ter moeda, dinheiro e tal, você só pode comprar ou vender se você fizer um acordo com o governo. Eles não vão chamar isso de sinal da besta, claro que não, eles também não são bestas nesse ponto. Eles vão chamar de cadastro do governo. Você quer comprar e vender? Beleza, é só fazer o cadastro do governo aqui. Aí muitos pastores que acham que, não, bobo, não tem perigo. Alguns pastores que gostam de dinheiro vão falar assim, irmão, pode aceitar essa marca, isso não tem nada a ver com o anticristo, porque quando ele vier, a igreja já foi arrebatada. Isso, olha o perigo desse ensino. Olha o perigo desse ensino. Vai lá, pode aceitar essa marca. A igreja não vai estar aqui mais, não vai não? Então aceita a marca para ver onde é que você vai parar. Aqui é a sabedoria. Então, quando ele está manifestado, quando estiver acontecendo tudo isso, aí você vai pegar o número do nome, aquele número que ele está fornecendo. E aí o que acontece? O número é 666 e está relacionado com o nome dele. Aí ele fala, aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. João não está falando para fazer isso simplesmente naquele tempo. João está falando para fazer isso no tempo em que o anticristo manifesta. É o número de um homem, e aí você vai confirmar, é ele. E o seu número é 666. Não sei se você sabe, mas tanto no hebraico, no grego e no latim, os numerais, as letras, elas são numéricas, né? Então, tanto no hebraico, no grego e no latim, os números, as letras são numéricas. Então, por isso que está falando para calcular o número de nome, tá bom? Ah, pastor, mas se calcular Nero, dá 666. Se calcular fulano de tal, dá 666. E aí, claro, você vai calculando vários outros homens que vai dar esse número. Mas o que João está falando é que você vai calcular naquele tempo. Qual o tempo que João está narrando aqui? 3 anos e meio em que ele está atuando. Então será revelado o iníquo, o anticristo vai ser revelado. Não é eu que vou falar para você, ou você que vai... eu descobri, vai ser fulano. Não é assim, ele vai ser revelado. E quando as características dele estiver evidente, o Espírito Santo vai mostrar para a igreja. O mundo não vai saber disso, senão o mundo não aceita. Mesmo o mundo que eu estou falando, mesmo aquelas pessoas que estão longe de Deus, que se apartaram, que não estão nem para Deus mais, mas conhecem um pouco da palavra. A Bíblia o Espírito Santo vai revelar para a igreja. Então será revelado. Então, quer dizer, naquele tempo. É lá naquele tempo que vai ser revelado. Então vai ser revelado. Não é revelado hoje. Vai ser revelado naquele tempo. Desculpe, sabe? Se essa afirmação e essa demonstração desse texto aqui tira o seu ânimo, né? Que muita gente é animada, empolgada com esse assunto. E faz sentido, é um assunto interessante. E é um assunto que realmente chama muita atenção. Mas veja bem, eu preciso ser sincero. O que a Bíblia diz? Então, naquele tempo, aí vai ser revelado o iníquo, a quem o Senhor vai desfazer pelo assopro da sua boca e vai aniquilar pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, ou seja, o anticristo, Satanás vai dar poder, né? Com todo poder e sinais e prodígios de mentira e com todo engano. Olha, é todo o engano. Satanás é o pai da mentira. Imagina o que esse homem vai fazer de estrago no mundo. Todo engano da injustiça para os que perecem.
porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Nós recebemos o amor da verdade para sermos salvos desse engano. Salvo do engano. Agora eu te pergunto, quem será o próximo candidato? Deixa eu brincar um pouquinho aqui, vamos brincar um pouquinho. Escreve aqui embaixo nos comentários quem que você acha que pode ser o próximo anticristo, tá bom? Olha, a gente vai fazer uma próxima aula sobre preterismo. Uma análise desse ensino, claro que eu não vou estar sendo extensivo nesse assunto. O que nós vamos fazer? Eu vou responder umas perguntas que nós recebemos aqui, né, no canal. Já recebemos várias perguntas sobre preterismo e a gente vai estar respondendo elas na próxima aula, na aula 5. Está aqui embaixo, aqui, aula 5. O que o preterismo, já adiantando, o que o preterismo acredita? Tá? O preterismo é uma ideia que acredita o seguinte: ocorreu a primeira vinda, Jesus morreu, e aí passou daquele período até o ano de 70 depois de Cristo, cumpriu o Apocalipse. Jesus veio sobre as nuvens naquele tempo. Pode parecer absurdo para você, mas é isso que eles creem, é isso que eles pregam. Tá? E aí, em 70, houve a vinda de Jesus sobre as nuvens. Só que eles dão um sentido metafórico, um sentido figurado para as nuvens, que seria o sentido de juízo. Então aconteceu o juízo ali, Jesus já veio. Não tem dessa de Jesus vir, não. Esse negócio, tudo Apocalipse já aconteceu. Sei que no preterismo também tem as suas divisões, tem suas ramificações distintas, mas em síntese é isso aqui, tá bom? Então, eles acreditam que já aconteceu em 70 todo o cumprimento do Apocalipse. Alguns acreditam que ainda tem Apocalipse 21 e 22, que é o novo céu e a nova terra, ainda para cumprir. Outros, lamentavelmente, mais fatalistas ainda, acreditam que já cumpriu tudo. Tá? É o hiperpreterismo. Tá? Então, eu vou deixar aqui para quem chegou depois o seguinte, né? Essa apostila para você baixar está aqui no link na descrição do vídeo e eu vou deixar no primeiro comentário também, e assim também como as demais aulas, tá? A primeira aula foi os sinais da vinda de Jesus, olha, aula importante. O arrebatamento, a segunda aula, arrebatamento e a vinda de Cristo. Fundamental, irmão, não deixa de ver essa aula não. Não deixa de ver não, isso aqui é fundamental. Aula importantíssima, quando ocorrerá a ressurreição? Porque essa aula complementa essa também complementa essa. E agora as principais características do anticristo. Nós fizemos agora essa aula e vamos para a próxima aula, que vai ser sobre umas respostas em relação às perguntas que nós recebemos no canal. Claro, são irmãos sinceros que nos perguntaram, são irmãos abençoados que têm dúvidas legítimas, por isso nós achamos por bem responder eles para tirar as dúvidas que eles têm, tá bom? Então, meus irmãos queridos, Deus abençoe vocês. Até a próxima aula aí, amanhã, 8 horas da noite, às 20 horas, se Deus quiser, tá bom? Ajude a divulgar, tá? A divulgar a próxima aula também. E compartilhar, deixar o tal do like aí. Sei que muita gente assiste e esquece do like aí. Isso ajuda o vídeo a entrar em evidência, ajuda o canal, né? Compartilhe o canal com outros irmãos, principalmente essa série Apocalipse Simplificado, né? E que Deus abençoe vocês. Ore por nós, que nós pedimos, né? Em nome de Jesus, te agradecemos aí, tá?